Todas as atividades de mindfulness são atividades que têm como objetivo fazer com que o indivíduo esteja conectado ao momento presente e a gente pode conduzi-la de milhares de formas. Então, neste baralho especificamente, tem um conjunto de cartas que a gente fazem diferentes propostas. Propostas que envolvem visualização, propostas que envolvem relaxamento, pequenas histórias. Bom, para que elas vão servir? Nesse caso, pensando nisso que a gente está falando sobre estimular a percepção, que o indivíduo seja capaz de se conectar com aquilo que acontece sob a própria pele. Ok? Então a gente pode trabalhar com uma visualização, como por exemplo, olha, você vai imaginar que você está dentro de uma bola de sabão transparente e que essa bola está te levando para um lugar. Como é esse lugar? O que tem nesse lugar? Você está sentindo algum cheiro? E eu vou, de alguma maneira, criando situações para fazer com que esse indivíduo se conecte às diferentes sensações do próprio corpo, ok? Situações de, por exemplo, pisar no papel bolha. Eu piso mais rápido, mais forte, estouro o papel bolha. Eu piso mais devagar, mais fraco e o papel bolha não estoura. O que você sente no seu pé? Quando, por exemplo, eu exponho a criança a situações, uma brincadeira de pular, e ela pula, 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 e depois que ela termina de pular, o que ela está sentindo? E isso aqui é uma coisa importante para a gente pensar que, às vezes, quando a gente fala de relaxamento, por exemplo, para uma criança, num consultório, nem sempre a criança se engaja naquela tarefa, nem sempre é fácil ela se engajar. Aí vamos pensar o seguinte, puxa, será que se eu colocar ela para brincar de pular, ou brincar de morto, vivo, pipoquinha, panela de pressão, vocês conhecem essa brincadeira? Então a criança, o morto e vivo clássico que a gente conhece, pipoquinha, ela pula, panela de pressão, ela gira. E aí tem mais uma modalidade agora que eu aprendi, que é o enterrado, aí a criança tem que deitar no chão. Bom, então faz de conta que eu vou brincar com ela. Olha, então vamos fazer uma brincadeira rapidinho aqui. Morto, vivo, pipoquinha, panela de pressão, enterrado, morto, vivo. E vou repetindo, repetindo, repetindo e depois para. Como está o seu coração? O que você está sentindo? Agora vamos fazer uma coisa para a gente relaxar? Então talvez faça sentido que a gente exponha a criança a uma determinada sensação de aceleração para depois colocar ela numa condição de relaxamento, ok? Bom, aí imagina que eu vou colocar ela para assoprar a bexiga. Como é assoprar várias vezes uma bexiga? O que eu sinto no meu corpo logo depois de ter feito isso? E aí entra o que tem a ver com tudo isso também, as técnicas de respiração. Que daí eu acabei de falar sobre a brincadeira do morto-vivo, que acelera. Bom, então agora para a gente acalmar o nosso coração, vamos fazer uma brincadeira de respiração. E aqui, pessoal, eu trouxe 5 exemplares, a gente tem muitas formas de fazer isso, né? O principal é que a gente faça isso usando elementos que sejam concretos e que a criança possa ver a mudança acontecendo no ambiente, certo? Então, tem uma mudança externa, visível, concreta, muito mais fácil para a criança conseguir se conectar àquela atividade e aí sim eu colaborar para que ela seja capaz de se conectar àquilo que está acontecendo sobre a própria pele, ok? Então, formas de fazer isso, brincadeira do catavento. Coloco um urso na minha barriga e o urso levanta e abaixa, levanta e abaixa. As técnicas do caracol e da montanha, que são muito parecidas, mas que eu tenho um caracol, ele sobe, a gente puxa o ar. Ele desce, a gente expira, solta o ar. Parecido com isso, a técnica da flor e da vela. Tudo bem? Então, veja, o que a gente tem de objetivo aqui é usar elementos arbitrários, elementos externos, para que a criança brinque de respirar. Aqui eu estou menos preocupado no que ela sente depois. Depois que essa brincadeira acontecer, daí eu vou dizer, puxa, então vamos brincar de correr? E aí eu brinco de correr. E quando eu volto, então a gente vai fazer essa atividade de respirar e aí a gente vai pensar juntos. Puxa, como você se sentiu quando você estava correndo?
O que aconteceu no seu coração? O que aconteceu com as suas mãos, com o seu rosto? Será que ele ficou vermelho? Será que ele ficou quente? E agora que você parou para relaxar? Ou que você parou para respirar? Como você está se sentindo? Quais são as mudanças no seu corpo? Certo? E aí a gente começa a fazer com que a criança tenha noção do que é o efeito de respirar, o efeito de relaxar, ok?